Vocês sabiam que a maioria das casas de Olinda para o carnaval não foram alugadas? Que a maioria das casas ficaram com as placas e não tiveram clientes? Não conseguiram alugar as casas. Isso significou o quê? Prejuízo para os proprietários e também deu a sinalização de que muitos proprietários não estão procurando corretores. E os corretores de imóveis precisam começar a se questionar por que é que os proprietários não estão procurando os corretores de imóveis. E nós analisamos isso, fizemos uma análise que agora a gente passa para você ter uma ideia de como a locação é um processo difícil. Além disso, a locação também exige algumas estratégias que facilitam alugar a casa. E eu vou falar sobre isso com você agora. Quer saber quais foram 5 motivos pelos quais as casas de Olinda para o carnaval não foram alugadas? Eu lhe passo agora, para você ter uma ideia de como é que está essa questão. Veja bem, pessoal, quais são os 5 fatores que levaram as casas de Olinda a não serem alugadas? Você passa hoje, quinta-feira, depois da quarta-feira de cinza, e o que você vê ainda são as placas colocadas nas portas, nas janelas, nas paredes, aluga-se para o carnaval. Só se for o carnaval de 2027 agora. Porque o carnaval agora de 2026, esse já passou, esse já perdeu. Então veja, qual é o primeiro motivo que leva a casa a não ser alugada? A falta de planejamento. Não dá mais para você trabalhar o aluguel de uma casa para o carnaval se você não tiver um planejamento com antecedência. Você tem que fazer vídeos, você tem que fazer panfletos, você tem que ter estratégias de conquista de clientes, ou seja, isso necessita, no mínimo, 90 dias. O ideal é que você comece a alugar a sua casa em Olinda com 180 dias de antecedência. Até porque se você dividir as parcelas para quem alugou, você vai poder dividir em até seis vezes. E isso vai fazer com que a pessoa que alugou pague os 6 meses e quando ele entrar a casa já está paga. É diferente de você fazer na hora, o cara querer dar o cheque para depois e você ter problemas. Então, planejamento. Esse planejamento, ele inclui também a questão de você ter o seu negócio lá visto dentro do mercado. Não adianta você pegar uma casa que vale 10 mil para o carnaval e pedir 30. Não vai alugar. A sua casa vai ficar fechada. Por quê? Porque você está com um preço exorbitante acima do mercado. E quem é que vai dar todas essas explicações para você? Só pode ser um corretor experiente. Então, falta corretor qualificado, falta planejamento e falta o corretor qualificado. Corretores a gente tem muitos, tem de tuia, tem de cacho feito pitomba. Agora, corretores preparados, esses são mais difíceis. Corretores focados no aluguel por temporada, corretores que trabalham o aluguel por temporada, isso você tem poucos no mercado imobiliário. E essa é outra grande dificuldade que existe e por isso a experiência do corretor ela é muito importante dentro do processo de conseguir alugar. Então a falta de planejamento, a falta de um corretor preparado que dê as condições de levar esse projeto adiante. Esse corretor, além de estar nesse nicho de mercado, além dele ter conhecidos nesse mercado, além dele ter clientes na sua carteira, ele ainda precisa evitar as objeções do proprietário da casa. E ele tem que ter gatilhos mentais que levem esse proprietário a concordar com o cliente que ele arrumou. E esse cliente que ele arrumou tem que estar dentro das condições que o cliente quer. Por exemplo, hoje você pode alugar uma casa com uma fiança locatícia feita pelo banco, com um seguro. Todo proprietário vai se sentir seguro de fazer esse aluguel. Por quê? Porque ele tem um seguro, ele tem uma fiança locatícia. E a Credimob é uma empresa, Credimob Brasil é uma empresa que vai dar essa segurança para o proprietário. Então, o corretor de imóveis, você
Procura a Credimob quando você for alugar uma casa. Fala com a Kátia Galvão, que é a representante aqui no Nordeste, e ela vai te atender, ela vai te explicar como é que funciona. E a partir daí você passa a ter resultados. Por quê? Porque você não está mais preocupado com o fiador, você não está mais preocupado com a situação do cliente, porque até negativados a Credimob aluga a casa. A Credimob faz a fiança locatícia. O que é que você quer mais? Então, esse corretor ele precisa também estar preparado nessa área de ter, evidentemente, os argumentos certos para convencer o proprietário da casa. Então, o terceiro motivo é esse, a falta do corretor qualificado. Nós não temos um corretor qualificado, tá certo? E aí você tem, o corretor tem que ter o site, o corretor tem que ter anúncio nos portais, o corretor tem que fazer tráfego pago. Sem essas três coisas, um site, anúncios nos portais e tráfego pago, é muito difícil essa casa ser alugada. Muito, mas muito difícil mesmo essa casa ser alugada. Por quê? Porque não vai chegar no cliente ideal. Não vai chegar naquele cliente que de fato quer alugar. Vai pegar um curioso que vai passando na frente da casa, vai ver a placa, vai fazer o proprietário perder tempo, vai fazer o corretor perder tempo, vai fazer o mercado perder tempo. Por quê? Porque ele não está interessado, ele só está com curioso. Ele veio antes do carnaval, está passeando no Natal, no Réveillon, vê a placa de alugas, começa a vender a ilusão de que vai alugar, vê a casa, entra, gosta, tudo, e depois não aluga. Prejuízo para o corretor, prejuízo para o proprietário da casa. Então, isso tudo faz parte do planejamento. São 180 dias de planejamento, ou no mínimo 90 dias de planejamento, para poder ter resultados positivos. Você tem a questão da falta de visão do proprietário. Quantas casas em Olinda, nesse carnaval, tinha a placa direto com o proprietário? E por que foi direto com o proprietário e não alugou? Porque o proprietário, sem a experiência de um corretor de imóveis preparado, qualificado, que atue no nicho de mercado, ele ainda fazia questionamentos, perguntas que terminava fazendo com que o negócio não acontecesse. E dessa forma, ele não alugou a sua casa, ficou com ela fechada, teve um prejuízo enorme no carnaval. Porque ele poderia ter tido um ganho e agora esse ganho ele não teve. Ele vai ter que esperar agora o ano que vem, se ele quiser alugar a casa dele novamente. E eu espero que ele não cometa o mesmo erro de colocar direto com o proprietário e depois ficar com essa placa como lembrança. Bater uma foto e botar na sala lá, direto com o proprietário. Se você, corretor, vê uma placa direto com o proprietário, procure esse proprietário. Vá até ele, converse com ele, convença esse proprietário a entregar a casa a você. Quer aprender os argumentos, quer aprender os gatilhos mentais? Fala comigo, manda um zap, tá? Meu zap no final dos slides aí, e você vai ver esse meu zap e vai passar um zap para mim. E aí nós vamos conversar a respeito disso. Nós vamos tratar essas ideias, como é que eu convenço um cliente a me dar com exclusividade. A maioria dos imóveis que eu trabalho, 90% são exclusivos. Nós não tivemos dificuldade de alugar algumas casas que nós pegamos em Olinda. Também não pegamos todas. Pode vir me dar todas que eu não quero. Nós vamos alugar aquelas que a gente acha que está com preço de mercado, aquelas que o proprietário está realmente disposto a alugar e, evidentemente, assumir alguns riscos, aquela que nós vamos ter uma fiança locatícia para garantir o pagamento, caso o inquilino dê problema, embora ele vá para a justiça, embora ele dê problema, e também até para recuperar alguns danos que esse inquilino causou na casa durante o período de temporada. Então, é muito importante que você consiga argumentos para convencer o cliente a tirar a placa dele direto com o proprietário, entregar a casa a você para você colocar a sua placa. Agora mesmo eu peguei outro imóvel aqui no Bairro Novo, em Olinda. Já estou trabalhando o termo de exclusividade. Quando for assinado, eu vou colocar a minha placa. Então, é necessário que a visão do proprietário ela esteja também na sua segurança. De repente, ele vai levar um golpe. De repente, ele pode ser roubado por marginais que faz de conta que vem alugar a casa. Vão entrar e vão, evidentemente, causar um prejuízo muito maior, porque ainda vão levar dinheiro, ainda vai fazer Pix no cartão e o prejuízo vai ficar para quem? Tudo para ele. Por quê? Por falta de planejamento, por falta de visão, por falta de um corretor preparado. Então, no quarto ponto, o quarto problema é que o cliente ideal ele só vai vir se o corretor
souber trabalhar esse cliente. Para isso, esse corretor tem que trabalhar as tendências do mercado, ou seja, ele tem que atrair, ele tem que despertar o interesse do cliente, ele tem que criar o desejo do cliente de alugar aquela casa e, por fim, ele tem que partir para a ação. Esses são 4 passos simples, mas nenhum corretor dá esses passos. Primeiro eu vou atrair, depois eu vou despertar o interesse dele, em seguida eu vou criar o desejo e terceiro eu vou partir para a ação, que é fazer com que ele concorde em alugar aquela casa. Ele concorda em ter aquela casa como aluguel. Então esse é o 4º ponto, a falta do cliente ideal. A maioria dos corretores hoje não sabem trabalhar para obter o cliente ideal. Ele acha que todos os clientes são clientes. Não é. Você tem que fazer uma triagem hoje. Você pode até ter um remarketing. Aquelas pessoas que vieram lá para a sua pasta foram tiradas do mapa pela inteligência artificial, pelos softwares que você tem aí, mas eles depois têm que ser consultados, porque eles podem se transformar em clientes futuros, eles podem se transformar em indicadores de clientes para os imóveis que você tem. Então é muito importante que você, de fato, saiba quem é o seu cliente ideal. Você tem que conhecer o seu cliente ideal para poder ir atrás dele, não perder tempo com 100 clientes quando um só vai resolver o problema. Certo, pessoal? Então, veja, por último, nós temos, né, o 5º ponto, que é, evidentemente, a falta de parceria dos corretores. Corretores individualistas, egoístas, que não gastam para alugar o imóvel, que não gastam para vender o imóvel, que não usam portais, que não tem site, que não tem nada, no máximo um cartão de visita, uma placa mal feita, e aí proprietários entregam a casa a esse tipo de corretor. Ele vai pegar aquilo, vai deixar como se fosse uma propriedade dele, a placa dele vai passar 1 ano, 2 anos lá naquela casa, não vai vender, termina ficando velha, rasga, vai botar outra placa e ele não vende. Enfrenta um caso desse aqui, na Avenida Getúlio Vargas. Uma senhora quer que a gente venda a casa dela. Vai fazer 1 ano e meio que tem uma placa de um corretor lá, que essa placa já está se acabando, esse corretor não tem nenhuma ação, aí vai entrar um corretor novo, no caso eu, por exemplo, ou outro, vai fazer propaganda, vai para os portais, vai para o OLX, no fim das contas termina um cliente indo lá numa hora que a gente não está, fala com esse corretor que está com a placa lá, esse corretor diminui a comissão, como já propuseram para ela, encontrar o cliente e diminuir a comissão, e aí ela vai fazer negócio com esse outro. E você investiu, perdeu tempo e aquela casa foi vendida pelo outro que não fez nada, a não ser colocar uma placa mal feita na frente do imóvel. Então, é preciso que os corretores abram a cabeça, que sem parceria a tendência é sair do mercado. Todo imóvel exclusivo que eu pego para vender, para trocar, para alugar, seja para que for, o que é que eu faço? Eu pego esse imóvel e depois eu entrego esse imóvel a todos os corretores que quiserem fazer parceria comigo, a todos os corretores que queiram dividir a comissão comigo. E aí nós vamos fazer negócio, porque em vez de ser somente eu vendendo, eu vou ter 200 corretores, eu vou ter 300 corretores. E não vai ter um festival de placa na casa do proprietário. Ele não vai estar lá com a casa dele parecendo um carnaval de estandartes, anunciando corretores que não têm cliente, que não vendem, que não trabalham. Então, isso não existe. Por isso, eu queria dar a você esses 5 pontos que levaram os clientes a não adquirirem as casas que a gente tinha. Olha aí, foram 5 motivos. Os 5 motivos foi a falta de planejamento, a falta do corretor qualificado, a falta de visão do proprietário, a falta do cliente ideal e a falta de parceiros para o corretor de imóveis. Se você quer mais informações sobre isso, acessa o meu site lá, você vai lá no site, está aqui o Zap, ó. Você pega o Zap e aí com esse Zap você vai, evidentemente, passar um Zap para mim e nós vamos conversar. Você vai estar no meu Zap, vai passar a ser parceiro, a gente vai estar trocando ideias e aí você vai crescendo enquanto corretor de imóveis. É muito importante que você, corretor de imóveis, tenha na sua carteira os clientes, mas também tenha a condição de alugar. Você já pensou se você pega um cliente negativo? Então você não vai alugar esse cliente, mas com a Credimóvel, que você está vendo aí, a sua afiançadora locatícia, você vai alugar. E dessa forma você vai ter a condição, evidentemente, de alugar essa casa para o cliente. E aqui você tem, ó, você liga aí o credimobilbrasil.com.br ou você passa um zap para Kátia Galvão, 99727 9860. Você passa o zap para ela, você vai conversar com Kátia vai te explicar tudo o que você precisa
para poder alugar a sua casa com segurança, saber que vai receber o aluguel todo mês, que não vai estar aperreado com inquilino, com fiador, com nada, porque a Credimob resolve toda essa parte, inclusive com o departamento jurídico dela. Então é muito importante, corretor, que você comece a abrir a sua visão. Usa a inteligência artificial, usa os portais, usa o site, usa tudo, mas usa também a estratégia das parcerias. E a Credimob Brasil é uma grande parceira. Ligue, confirme e depois me diga se eu não estava dizendo a verdade a você. Pessoal, estamos juntos. Amanhã estamos de volta com mais um Corretor Top 10 para vocês, trazendo sempre informações que fazem a diferença na vida do corretor. Aprender para ensinar e para ter resultados positivos. Esse é o fato, esse é o que importa. Fiquem todos com Deus.